Salmos 122. Salmo 122. A alegria de um crente tem que ser quando ele sai de casa para ele ir à igreja. A igreja tem que ser um dos maiores contentamentos da nossa vida, né? Muitas pessoas querem estar aqui agora e não podem. Tem pessoas que estão adoecidas, de cama. Infelizmente, outras nem estão mais em nosso meio, né? Mas Deus nos deu a graça de podermos estar aqui hoje. Esse texto diz, vamos ler juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentre teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Alegrei-me quando me disseram. Alegrei-me quando me disseram. Amém. Senhor, nós estamos tão felizes por estarmos aqui, Pai. Que alegria, que privilégio o Senhor nos dá de poder estar nesse lugar e nesse breve momento cantarmos louvores a Ti, cânticos que apontam para a Sua grandeza, para o Teu amor, para a gratidão que nós nutrimos no nosso coração, por ter um Deus tão maravilhoso, cuidadoso, gracioso como o nosso Deus. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu zelo, obrigado pela Tua fidelidade, Pai. Obrigado pelo Teu amor que se derrama em nós, se transforma em misericórdia de Deus todos os dias sobre a nossa vida e se renova a cada manhã sobre nós. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que está aqui presente nessa manhã, por aqueles que estão a caminho da sua casa. Pai, que essa manhã seja uma manhã festiva, que seja uma manhã de culto e adoração a Ti, que o Senhor venha manifestar a Tua glória em nosso meio, que haja cura, que haja transformação, que haja, Senhor Deus, glorificação do Teu nome nesse lugar, que em tudo o Senhor seja exaltado, Pai, não só aqui, mas em toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre, e que todos digam amém e amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Vamos adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores nessa manhã. A Ele seja o louvor, o domínio e a adoração. Aleluia. Ao que está sentado no trono, seja o domínio e o louvor e a adoração. Eu olho para Ele, eu vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, com seu olho ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei. Oh Jesus, Tu és o Rei, nós exaltamos o Teu nome nessa manhã. Oh, Te glorificamos, amado Jesus.
ao que está sentado no trono, seja o domínio e o louvor e a adoração. Eu olho para Ele, eu vejo a sua glória, mergulho em teu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, com seu olho ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei. Oh, adoramos o teu nome, Jesus. Oh, Rei que está sentado em um trono de glória, que tem o governo de tudo em suas mãos. Te glorificamos nessa manhã. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Aleluia. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Estamos reunidos aqui para te adorar, reunidos para te engrandecer, ó Deus. Os céus proclamam a tua glória, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Oh, te adoramos, Senhor. Diga: quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Vamos declarar mais uma vez: quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Levantamos nossas mãos, nos rendemos diante de ti, ó Pai.
O desejo do nosso coração é te louvar. Oh, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, vamos aplaudir ao nosso Rei, Rei Salvador Jesus. Oh, aleluia, adore o Senhor nessa manhã, fale com Ele nesse momento. Senhor, como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença. Oh, Senhor, nessa manhã queremos Te dizer que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Que Tu és, Senhor, o nosso consolo, o nosso abrigo, Senhor. Tu és o nosso refúgio, oh, em meio às tribulações, ó Pai. Queremos render a Ti, Deus, todo o nosso louvor. O salmista diz: louvarei o Senhor todos os dias da minha vida. Oh, meu Deus, seja o meu louvor enquanto eu viver. E esse também é o desejo do nosso coração, Senhor. Queremos Te louvar todos os dias e por toda a nossa vida. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra.
Oh, aleluia, você pode glorificar o nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque incomparáveis são as tuas promessas para nós. Aleluia, vamos aplaudir ao nome do Senhor. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vou pedir que vocês abram a Bíblia no Evangelho de Lucas. Depois dessa palavra a gente vai ter um tempo de oração. Mas agora vamos a Lucas 18. A gente tratou sobre esse texto alguns dias atrás, mas a mensagem hoje é outra, apesar do texto ser o mesmo. Lucas 18, versículo 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Pai, fala conosco mais uma vez nessa manhã, e que a Tua palavra, Pai, seja um instrumento valoroso em Tuas mãos, para edificar a nossa vida e glorificar o Teu nome em nós. Dá-nos um coração aberto, dá-nos uma mente sensível, para que possamos Te ouvir e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome o seu lugar, o seu assento, obrigado. Essa parábola de Lucas tem a sua chave pendurada na porta. E para você abrir essa porta, é preciso entendê-la. Veja logo no versículo 1, que diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, nunca esmorecer. Então, a lição principal desse texto aqui é essa. Essa é a chave que abre a porta para toda a compreensão desse texto. Essa é a verdade que Jesus está dizendo para você e para mim. A verdade, a chave de que nós precisamos orar, de que nós devemos viver uma vida de oração. Nós temos que orar individualmente, nós temos que orar em casa, nós temos que orar intimamente, nós temos que orar coletivamente, temos que orar na igreja. A arma para nós combatermos as forças do mal que tentam destruir a nossa vida, que tentam destruir a sociedade, que tentam destruir a família, que tentam destruir a nossa vida individual, a arma que nós temos para destruir esses ataques é a nossa oração. Nós não podemos abrir mão de uma vida de oração se nós quisermos sobreviver espiritualmente.
E Jesus nos encoraja então aqui a orar. Veja no versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam, que a Ele oram, dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Observe que o texto diz, os seus escolhidos. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. E esse termo, os seus escolhidos, está representado aqui na parábola da viúva. O juiz, aqui, nesse contexto, não representa Deus, mas representa alguém que pode ser comparado a Deus no sentido de atender uma causa que está sendo pleiteada a Ele. E aqui, meus amados irmãos, nesse versículo 7, nós aprendemos pelo menos 3 verdades simples e que depois vai ter desdobramentos que nós vamos ver aqui nesse texto ainda hoje. Esse versículo 7 ensina 3 verdades. A primeira delas é que Deus tem um povo escolhido. Deus tem um povo escolhido. Veja que no versículo 7 de Lucas 18, diz que há um grupo que clama a Ele dia e noite. E esse grupo chama-se escolhidos. E os seus escolhidos aqui formam toda a igreja de Cristo. Os seus escolhidos aqui formam todo o povo de Deus. A primeira verdade, então, é essa: Deus tem os seus escolhidos. A segunda verdade que esse texto nos ensina é que esse povo tem necessidade, esse povo tem problemas que só Deus pode resolver. Muitas vezes existem causas da nossa vida que a gente vai batendo de porta em porta e vai passando de fase em fase, de tempo em tempo, aquilo nunca se resolve, até que um dia a gente se dá conta de que aquilo já deveria ter sido entregue nas mãos de Deus há muito tempo, porque tem problema da nossa vida que só Deus pode resolver. Nós somos o povo de Deus, mas a gente vive num mundo hostil. A gente está inserido no contexto de um mundo muito difícil, e há problemas na minha vida, há problemas na sua vida, que somente Deus pode solucionar, somente Deus pode resolver. E a terceira lição que esse versículo nos ensina, número 1 é que Deus tem um povo escolhido, número 2 é que esse povo tem problemas que só Deus pode resolver, e a terceira lição é que Deus exige que esse povo ore. Nós somos escolhidos, temos problemas e Deus exige que nós oremos. Isaías 62, versículo 6, Deus está lá fazendo uma promessa de restauração a Jerusalém, mas Ele olha para Jerusalém, em Isaías 62, e Ele faz uma exigência lá. Ele diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, e nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Veja, Deus tem um povo escolhido, esse povo tem problemas, e Deus está dizendo aqui: se vocês me buscarem dia e noite, se vocês me clamarem de todo o seu coração, se vocês me importunarem com as suas orações, eu vou resolver o problema de vocês. Mas não existe, irmãos, automatismo da fé. Não existe um botãozinho que a gente aperta e resolve tudo. Nós precisamos pagar o preço da oração. Todos nós temos situações da nossa vida, problemas da nossa vida, que só Deus pode resolver. Veja que nós estamos em Lucas 18, versículo 1 ao 8, que trata da viúva que representa a igreja, que representa os escolhidos de Deus, que precisa de clamar a Deus, que precisa de buscar a Deus. E aqui temos algumas comparações que vão nos estimular a buscar a Deus. A primeira comparação, nessa parábola, a viúva era uma pessoa estranha ao juiz.
Ela não tinha aqui nenhum tipo de relacionamento. Não havia nenhum sentimento de afeição entre a viúva e o juiz. Mas a igreja é o povo escolhido de Deus. Ou seja, se essa viúva conseguiu por ser persistente, o povo de Deus, quando persiste, e persiste motivado por esse sentimento de que há uma afeição de Deus por nós. Nós não somos estranhos à presença de Deus. Essa viúva era estranha à presença daquele juiz, mas nós não somos estranhos à presença de Deus. Aquele juiz não tinha afeição nenhuma por aquela viúva, mas Deus tem uma grande afeição por nós. Nós somos o seu povo, escolhido dele. Somos propriedade do Senhor, amado pelo nosso Deus. Nós não somos estranhos à presença dele. Nós podemos orar ao Senhor e clamar ao Senhor dia e noite. E ainda usar a expressão de intimidade com ele, chamando ele de Abba. Porque ele é o nosso Pai querido. E nós somos seus filhos amados. E nós fazemos parte da família de Deus. Não porque nós nos inserimos a ela, mas porque ele nos trouxe para junto de si. Ele nos trouxe para a sua família. Ele nos trouxe para debaixo das suas asas. Segundo lugar, a viúva, ela pedia sozinha. Ela clamava sozinha. Mas veja no texto que a igreja pede coletivamente. Versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Você vê que o termo aqui está no plural, para mostrar que há um mover no coração de Deus, há um mover do braço de Deus, quando os seus escolhidos se reúnem para se humilhar, para orar, para buscá-lo, e ali ele se faz presente para defender a causa do seu povo. Você crê nisso, irmão? Deus se faz presente para defender a causa do seu povo, a nossa causa. Meus amados irmãos, o que me inquieta é saber que se nós temos isso à disposição gratuitamente, se nós temos esse grande benefício, por que nós não praticamos isso? Se nós temos essa chave, e essa chave abre as portas, e essa chave nos aproxima de Deus, e essa chave tantas vezes nos revela a Deus, e essa chave às vezes nos traz benefícios incontáveis, por que nós não a usamos? Nós temos aqui um terceiro argumento, mas antes disso, a gente sabe que há poder através das nossas orações. Há tanta eficácia, a Bíblia diz que muito pode a oração do justo pelos seus efeitos. As nossas orações são eficazes. A nossa oração é um meio de graça tão útil porque Jesus se faz presente ali. As nossas orações é a solução para tantos problemas da nossa vida. E por que a gente despreza tanto? Por que deixamos tanto de orar? Por que protelamos tanto isso? Por que desanimamos tanto quando o assunto é oração? A viúva era uma estranha, mas a igreja não. Nós somos o povo escolhido de Deus. A viúva pedia sozinha. A viúva não tinha solidariedade de ninguém. Mas a igreja não está só. A igreja pede coletivamente, e nós podemos também aqui orar uns pelos outros, nós podemos interceder juntos, uns pelos outros. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, diz o texto, a Bíblia, eu ouvirei do céu. Uma promessa de Deus que está condicionada à nossa ação. Se nós orarmos e buscarmos nos humilharmos, nos arrependermos, Ele vai ouvir. E o terceiro argumento, a viúva foi ao juiz que mantinha a distância dela, mas a igreja vai ao Pai, que ordena que nós nos aproximemos dEle. Que coisa magnífica, irmãos. Que coisa extraordinária.
Esse juiz iníquo não quis saber dessa viúva, mas nós podemos, pelos méritos de Cristo, nos achegar ao trono da graça do nosso Deus para receber um socorro da parte de Deus em tempo oportuno. Nós podemos, irmãos. Deus deseja a nossa presença. Deus faz questão da nossa presença. Deus quer a nossa presença. Ele quer que nós o busquemos de todo o nosso coração. Quando você o buscar de todo o coração, você vai encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus tem prazer que nós estejamos na presença dEle, mas a intimidade do Senhor não é para todos. A intimidade do Senhor é para aqueles que são da sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que são dEle. A intimidade do Senhor é para os seus escolhidos. Ele anseia pela nossa presença, Ele deseja a nossa presença. Deus não quer manter a distância do seu povo. O relacionamento de Deus conosco não é um relacionamento remoto, à distância, não. Pelo contrário, Deus, Ele faz questão de estar presente na vida do seu povo a cada dia. E não existe nada que você coloque na presença de Deus tão poderosamente do que uma vida de oração. Nada nos aproxima tanto de Deus do que uma vida de oração. Nada traz tanta intimidade entre nós e Deus do que uma vida de oração. E por isso Jesus tinha uma vida intensa de oração. E a vida de Jesus na oração era tão intensa, que os discípulos se aproximam dele e dizem: mestre, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Eles não chegaram para Jesus e disseram: mestre, ensina-nos como o Senhor ensina. Não, Senhor, ensina-nos a orar. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que nos escolheu, mas não sem propósito algum. Mas Ele nos escolheu para nós andarmos na presença dEle, permanecermos na presença dEle e glorificarmos a Ele para sempre, nos alegrar na presença dEle para sempre. E o maior pecado que nós cometemos como igreja, o maior pecado que nós cometemos como povo de Deus, é quando nós negligenciamos a oração. Quarto argumento que temos, comparando a viúva e a igreja. Recapitulando então, a viúva era estranha para o juiz, mas a igreja é o povo escolhido de Deus. A viúva pede sozinha, nós pedimos coletivamente. A viúva foi ao juiz que mantinha a distância dela. A igreja vai ao Pai, que ordena que nós nos aproximemos dele. E isso através das orações. Mas o quarto argumento que temos comparando a viúva e a igreja: a viúva foi a um juiz injusto, e a igreja vai ao Pai justo. Se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará àqueles que lhe pedem. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é que nós podemos fazer prova de Deus e ver que o Senhor é bom? Através de uma vida de oração. Quinto lugar, a viúva vai a um juiz que não quer resolver o seu problema. Isso é um fato. Esse juiz aqui queria distância dela, não queria resolver o problema daquela mulher. Ele só resolveu por insistência dela. Insistência dela. Ele nem queria saber daquela mulher. Ele não tinha nenhum interesse na causa dessa mulher. Então, a viúva vai a um juiz que não quer resolver o seu problema. Mas nós que somos a igreja de Cristo aqui, nós vamos a Deus que quer resolver o nosso problema. Nós temos um Deus que quer pleitear a nossa causa. A minha dor é a dor dele. A minha lágrima é a lágrima dele, porque ele se identifica conosco.
Ele sofreu o nosso sofrimento, Ele passou por tudo que nós passamos hoje, Ele enfrentou as paixões que nós enfrentamos hoje, as dificuldades todas, Ele já passou por tudo isso, Ele conhece a linguagem do sofrimento, Ele sabe o que é sofrer, e a nossa lágrima é a lágrima dEle. Ele é um Deus que se identifica, Ele é um Deus que se aproxima, Ele é um Deus complacente, Ele é um Deus que tem empatia, que tem sentimento, Ele é um Deus que chora. Ele é um Deus que chora. Ele é um Deus que vê o que está se passando na nossa vida e Ele quer nos ajudar, Ele quer resolver. E para isso, Ele pede que a gente se aproxime dEle. Ele pede que a gente o busque de todo o nosso coração. A viúva vai a um juiz que não quer resolver o seu problema, mas Deus quer resolver o meu problema e o seu problema. Deus quer derramar a graça dEle sobre a nossa vida. Deus quer nos libertar desse pecado. Deus quer libertar a nossa família. Deus quer converter a nossa família. Por quê? Porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que quer usar essa misericórdia dEle, porque Ele tem prazer na misericórdia. Louvado seja Deus, irmãos. Sexto lugar, a viúva vai falar sozinha ao juiz. Ela não tinha um advogado, ela não tinha um intercessor, ela não tinha ninguém que pudesse mediar e se aproximar daquele juiz, para que aquele juiz resolvesse a sua causa. Mas a igreja, o povo de Deus, nós irmãos, nós temos dois intercessores. O primeiro intercessor que nós temos é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita no coração de cada crente, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir como convém, nós não sabemos, nós somos fracos, limitados. Mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós. O Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Ou seja, há uma interação entre o Espírito, e ninguém conhece mais a profundidade de Deus do que o Espírito Santo, e ninguém conhece mais a profundidade do nosso coração, ninguém conhece mais a profundidade da nossa alma, senão o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, que é Deus, faz esta intermediação. É como que, na linguagem de Paulo, ele expressasse para Deus, com gemidos inexprimíveis, aquilo que se passa dentro da nossa alma, aquilo que se passa dentro do nosso coração. Então, não há sentimento, não há dor, não há problema que exista no coração de um filho de Deus, não há problema, situação difícil que exista na igreja de Deus, que Deus não sinta, que Deus não compreenda, porque o Espírito Santo faz essa tradução por nós. E além desse intercessor, que habita dentro de mim, que habita dentro de você, nós temos também um advogado junto ao Pai, que se chama Jesus Cristo, e Ele intercede por nós. Nós temos um intercessor junto a Deus, que rebate todas as acusações do promotor, que é Satanás. Satanás constantemente vai à presença de Deus para nos acusar dos nossos pecados, mas o advogado está lá também diante do Senhor, e está dizendo, ele pecou sim, mas eu paguei esses pecados na cruz do Calvário, derramando o meu sangue por ele. E aí Jesus vai rebatendo todas as acusações que Satanás faz contra nós. E ele vai nos acusando constantemente. E ele fica diante de Deus apontando as nossas falhas, apontando os nossos defeitos, apontando os nossos passados. Mas nós temos um Jesus, que a nossa semelhança foi tentado também em todas as coisas. E Ele, irmãos, creiam, Ele está lá intercedendo por nós. Ele está lá pedindo a Deus que nos santifique, que nos perdoe, que nos levante, que nos transforme. Não por causa de nós, não por causa de nós, mas por causa da justiça que há no sangue de Cristo Jesus. Que preciosidade para nós, irmãos, estarmos fazendo parte de uma igreja
Que preciosidade para nós estarmos fazendo parte do corpo de Cristo, sermos corpo de Cristo. Que preciosidade para nós ter o nosso nome pela fé, escrito no livro da vida, ter sido escolhidos por Deus, separados por Ele, para vivermos uma vida santa, que valoriza a sua presença. Como é importante para nós servirmos a Deus e termos a nossa vida coberta pelo sangue de Cristo. E viver a nossa vida guardado debaixo das asas dEle. Ninguém poderá te arrebatar das mãos do Senhor, jamais, porque você foi comprado com um sangue precioso. E o sacrifício de Jesus pela sua vida foi um sacrifício definitivo, eterno. E o que Jesus faz na sua vida, ninguém desfaz. Amém, irmãos? 7º lugar, a viúva não tinha garantia de que o juiz resolveria o seu problema, mas a igreja tem a garantia das promessas de Deus. As promessas de Deus são a nossa garantia. Se você tiver em dúvida se Deus vai fazer ou não, se Deus vai concluir a obra dele ou não, basta olhar para as promessas do Senhor. Nenhuma das suas palavras cairão por terra. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele disse na nossa vida. Ele cumpriu, Ele está cumprindo, Ele vai cumprir. E as promessas de Deus, que estão em Sua palavra, elas nos revelam a Deus. Elas nos revelam o compromisso que Deus tem em nos abençoar, quando nós estamos debaixo das suas asas, quando nós estamos inseridos na sua aliança. Essa mulher tinha uma causa junto a um juiz que era iníquo, e nós temos uma causa junto ao Pai, que é justo. Aquela mulher não tinha uma segurança nenhuma do seu pedido. Ela não tinha segurança nenhuma de que a sua causa seria julgada. Mas quando nós oramos a Deus, quando nós buscamos a Deus, nós temos a certeza. Porque a palavra de Deus diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. E todo aquele que busca, encontra. É uma promessa infalível, irrevogável. Não tendes porque não pedis. Se nós não temos, a culpa não é de Deus, não é porque Deus não quer dar. Se nós não temos, ou é porque nós estamos enfrentando uma provação na nossa vida, e se for uma provação, é necessário nós passarmos, porque Deus vai glorificar o nome dEle na nossa causa, e no final Ele vai nos dar a vitória. Ou se nós não temos, é porque nós não estamos pedindo. Ou estamos pedindo, mas pedindo mal. Mas a intenção de Deus é abençoar o seu povo. A intenção de Deus é atender às necessidades do seu povo, suprir as necessidades do seu povo. 8º lugar, a viúva tinha acesso limitado ao juiz, mas a igreja pode clamar todo dia, dia e noite, ilimitadamente, ao Supremo Juiz. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto nos mostra que não há tempo impróprio para nós orarmos. E por isso Paulo diz: orai sem cessar, ou seja, orai em todo tempo. E a beleza desse texto, a profundidade desse texto, está justamente em como Jesus parece nos encorajar. Jesus parece nos encorajar o tempo todo aqui, como quem diz: gente, aproveita. Aproveita, porque o que eu estou pedindo a vocês, para que tudo seja resolvido, está à disposição de vocês 24 horas gratuitamente. Aproveita a oração. A oração é um meio poderosíssimo. Não desprezem a oração, não desanimem na vida de oração. Vamos continuar orando. Em último lugar, 9º e último lugar, a importunação da viúva era vista de uma forma negativa pelo juiz.
Veja que o juiz quer que essa mulher suma da sua presença, que ela não o incomode mais. E ele diz: então, para que você suma daqui, eu vou julgar a sua causa. Se é isso que você quer, toma então logo isso e suma daqui. Mas o Lucas 11:5 mostra um Deus que quer ser importunado. Lucas 11:5. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para vos dar. Aí no versículo 8, Lucas 11:8 diz: digo-vos que se não se levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Deus é o nosso amigo. Você crê que Deus é o seu amigo? Mas tem hora que a amizade não é suficiente. Nós temos que importuná-lo. Eu vou orar por esta causa até Deus fazer uma obra na vida dessa pessoa. Eu vou orar por esta causa até Deus responder às minhas orações. Eu vou orar até conseguir vencer esta causa. Eu vou orar até Deus resolver esse problema. Eu não vou desistir de orar. No contexto bíblico, a gente chama isso de importunação, essa insistência, até alcançar. A conclusão que eu chego às vezes, irmãos, é que nós precisamos diminuir o nosso tempo diante da televisão, diminuir o nosso tempo diante da internet e aumentar o nosso tempo de oração. Gastar mais tempo em oração. Quando você olha para a Bíblia, quando você encontra os grandes homens de Deus, quando você encontra as grandes mulheres de Deus, o que você percebe é a dedicação que aquelas pessoas tinham, o zelo que aquelas pessoas tinham, o temor que aquelas pessoas tinham, a reverência que aquelas pessoas tinham, o tempo de oração que aquelas pessoas gastavam, a intimidade que elas tinham com Deus. E quando você olha para aquilo, quando você olha para aqueles exemplos, tudo o que a gente percebe é que a gente precisa orar mais. Nós somos como um grão de areia diante dos gigantes da oração que nós temos na Bíblia. E não tem outro segredo, irmãos. Não tem outra saída. Não adianta inventar moda. Não adianta inventar coisas na igreja para que, numa tentativa de que as coisas aconteçam. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali, vamos botar o louvor tal, vamos fazer o movimento tal, vamos atrair a presença do Espírito Santo. Vamos fazer de uma tal forma aí, vamos estar fazendo 7 dias aí de movimento X e de campanha tal, para que a glória de Deus se manifeste aqui. Não existe outro segredo. Não adianta inventar moda na igreja, porque comunhão, adoração, crescimento, frutificação, consolo, encorajamento, sossego para o seu coração, para a sua alma, só se alcança através de uma vida de oração, pautada na palavra. Não adianta inventar moda. Todas as outras coisas não passarão de atrações para os homens. Se você quer ter paz no seu coração, se você quer adorar a Deus, se você quer ter um crescimento espiritual, se você quer frutificar na sua vida de fé, não tem outra forma. É se alimentar da palavra e ter uma vida de oração. A gente precisa redescobrir o poder da oração, irmãos. Ou a gente redescobre o poder da oração, ou nós seremos mais uma geração que passou por essa vida,
que até um certo ponto, sim, experimentou as bênçãos de Deus, mas não foi uma geração de oração. Não experimentou a graça especial de Deus, o poder de Deus na sua vida. Eu quero então conclamar a igreja para que continuemos a ser uma igreja de oração. Nós somos conhecidos como uma igreja de oração, irmãos, em todo canto. Somos conhecidos como a igreja da palavra. Nós não somos conhecidos como uma igreja festiva, uma igreja badalada, não, nós somos conhecidos como uma igreja da palavra e da oração. E o meu desejo é que essa igreja seja conhecida assim, como uma igreja que busca a face de Deus, através da palavra e da oração. Que a gente venha para esta igreja com a convicção de que nós vamos encontrar Deus aqui. Deus está presente aqui, Deus está aqui, os olhos do Senhor estão postos nesse lugar, sobre a nossa vida, e toda a oração que nós fizemos nesse lugar, Deus vai responder. Deus vai responder. Que tenhamos então, irmãos, uma vida em que os nossos problemas, as nossas causas, todos eles sejam resolvidos através do poder da oração. Não é jeitinho brasileiro, não é uma influência com fulano ou ciclano, não é o irmãozinho que deu um jeito para as coisas dar certo. Não, nós conseguimos através de uma vida com o joelho no chão e com a boca no pó, e com uma vida pautada na palavra. Amém, queridos? Que as nossas causas sejam colocadas diante de Deus através da oração. Aliás, vamos fazer isso daí agora? Vamos orar agora? Você tem alguma causa difícil, impossível? Uma causa que você já tentou recursos, está encontrando dificuldade? Não precisa me dizer a causa. Discretamente, só quero saber se no nosso meio existe alguém que está com uma causa difícil. Faz assim para que eu possa ver. Muitas pessoas, né? O resto está tudo com a vida boa, graças a Deus. Então eu pedi que vocês estão com a vida boa, que vocês redobrem a oração pela nossa vida, né? Vamos orar, irmãos. Se você pode, se a sua perna está boa, ajoelhe-se aí no seu lugar. Ajoelhe. Se a sua perna não está boa, fica bem assentado mesmo. Nós vamos colocar a nossa causa nas mãos de Deus, a nossa oração. Fale com Deus nesse momento. Deus está presente nesse lugar. Eu vou te dar alguns segundos em silêncio. Em seguida vamos orar juntos. Abra o seu coração para Deus e confesse os seus pecados a Ele. Você que nos assiste nas redes, nesse momento, no YouTube, no Facebook, em qualquer rede social, ore também a Deus. Feche os seus olhos aí do outro lado dessa tela. Confesse ao Senhor os seus pecados. Existem causas na nossa vida, dificuldades que nós enfrentamos por causa dos nossos pecados. A mão do Senhor não está encolhida que não possa nos abençoar. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa nos ouvir. Mas são os nossos pecados que trazem separação entre nós e Deus. E quando nós confessamos, abandonamos, quebrantados e arrependidos, o Senhor nos perdoa. Nós alcançamos de Deus graça e misericórdia. Senhor Deus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por muitas vezes negligenciarmos a vida de oração. Quebranta o nosso coração, Pai.
Nos ajude a mudar o rumo da nossa vida, do nosso ministério. Ó Deus, nos ajuda a transmitir a outras pessoas o exemplo da vida de oração. Que tenhamos uma vida de oração tão consistente que as pessoas, elas se sintam motivadas também a orar. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da nossa família. Tem misericórdia do nosso exemplo de cristãos dentro de casa. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Precisamos tanto da Sua presença. Precisamos que o Senhor nos molde de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Precisamos que Jesus Cristo seja visto nas nossas vidas, ó Pai. Na rua, no trabalho, na faculdade, no colégio, na vizinhança, no ponto de ônibus, no banco, seja onde for, Pai. Que as pessoas vejam Cristo em nós. Tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia, Pai, de cada lar, de cada família que tem enfrentado lutas tremendas dentro de casa, Pai. O Senhor conhece a luta de cada um. O Senhor sabe das dificuldades de cada um, Pai. Transforma essa causa. Transforma, Senhor, a situação dentro desse lar. Muda, Senhor, os corações daquela família. Muda, Senhor, a situação financeira, física, estrutural. Atende a oração do teu filho, Pai. Ouve o pedido, o clamor do teu filho, da tua filha. E por tua misericórdia, Pai, pelos méritos que há no nome de Cristo, responde, Pai, as nossas orações. Ó Deus, derrama um avivamento espiritual dentro dos nossos lares. Salva os casamentos. Cura os casamentos, Pai. Restaura os relacionamentos nesse lar. Ó Deus, não permita que os nossos filhos se envolvam com drogas. Não permita que os nossos filhos se envolvam com promiscuidade. Não permita que os nossos filhos e que os nossos netos se envolvam com qualquer coisa que desagrada a Ti, Senhor. Mas que eles vivam para a glória do Teu nome. Transforma o coração deles, ó Pai. Transforma a disposição do coração dos nossos filhos e netos, ó Pai. Ó Senhor, faz arder outra vez a chama naquele coração. A sede pelo Deus vivo e poderoso, Pai. Restaura, Senhor. Tira, ó Pai, a dor de dentro das nossas casas. Tira, Senhor, a tristeza de dentro das nossas casas. Tira, Senhor, a enfermidade de dentro das nossas casas. Tira, Senhor, a decepção de dentro dos nossos lares, ó Pai. Derrama sobre nós a Tua graça nesses dias, ó Pai. Faz uma obra poderosa do Teu Espírito. Santifica a nossa vida, Pai. Santifica, tira, Senhor Deus, todo o ardor do nosso coração pelas coisas do mundo, pelas coisas da carne. Que tenhamos nosso espírito nutrido, Senhor. A nossa fé nutrida, o nosso amor por Ti cada vez mais fortalecido. Dá-nos mais fé, aumenta a nossa fé. Ó Deus, aumenta a nossa reverência, o nosso temor a Ti. A nossa consciência viva da Tua presença. Que temos mais respeito pela Tua presença, Pai. Faz uma obra dentro de nós. Faz uma obra da nossa igreja. Faz, Senhor Deus, uma obra em cada pedido de oração que está naquele cálice de oração. Cada pessoa que está necessitando do Teu toque. Cada pessoa que está agora do outro lado dessa tela. Talvez no hospital, talvez no seu lar, talvez no seu trabalho. Senhor, alcance essa vida nesta hora.
Faz o milagre da tua providência, Senhor. Faz acontecer aonde não está acontecendo. Abre uma porta onde não tem porta aberta. Ó Deus, mostra o teu poder, revela a tua glória. Joga por terra tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Ó Pai, se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos fugirá. Em nome de Jesus. Se o teu filho, a tua filha está enfraquecido, fortalece, levanta, sustenta, Senhor. Tu tens sido o sustento da nossa alma, e sem a tua presença nós nada podemos fazer. Nos ajuda, Pai. Todas as nossas causas estão em tuas mãos. Cada processo na justiça nós colocamos em tuas mãos. Tu és o nosso juiz, justo juiz. Ó Pai, faz uma obra poderosa. Que esse martelo bata, que essa sentença seja favorável aos seus filhos. Ó Deus, nos permita a brevidade dessa sentença, Pai. A rapidez desse processo. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. E nos aviva espiritualmente, sobretudo, Pai. Porque disso depende todas as outras coisas. Nós te louvamos, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Nós oramos humildemente, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Mais uma vez, entrego a ti, entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Declare: posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti. Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará. Seguro estou, seguro estou. Deus de amor, Deus de amor, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos. Tua palavra, ó Deus, oh, tua palavra, ó Deus, tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia.